Vamos orar um pouquinho? Pai, eu quero declarar a palavra do Senhor agora, que diz que alegrei como me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui nós estamos, ó Pai querido amado, alegres na Tua casa, Senhor. Alegres, ó Pai querido amado, porque o Senhor, ó Pai, fez grandes coisas nesse lugar, vai fazer grandes coisas e hoje vai fazer grandes coisas também, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, obrigado por cada irmão que está aqui. Querido Espírito Santo, que é o que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, que venha nesta noite abrir os nossos corações, abrir os nossos ouvidos e que venha ministrar-nos, ó Pai, com a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que cada um, Senhor Deus, que ouvir essa palavra, Pai, possa sentir o Seu amor, ó Pai, possa sentir o Teu consolo, Pai, em nome de Jesus. Essa luta me matar, desespero me tomar, uma expressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, uma expressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro duro a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro duro a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro duro a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Oh, choro duro a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto
perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. E ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me o que às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas os meus olhos vêm molhar.
podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve os gemidos do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença, meu ser. Sou um eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. E ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que enganar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Mas muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de ter, cante ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o Seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre.
Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta. Santo, Senhor Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo pra sempre. Ô, irmã, liga o microfone. Tem que ligar o microfone, né? Alô? Vamos ver aqui. Eu vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia na carta de Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 13 até o 16. Colossenses, capítulo 2, do versículo 13 ao 16. Amém? Não? Colossenses, capítulo 2, versículo 13 até o 16. Capítulo 2, versículo 13 até o 16. Mas antes, a gente vai orar. Aí aproveita que enquanto eu estou orando, você vai procurando aí, tá? Pai querido, Pai amado, mais uma vez te damos graça e pedimos ao Pai querido amado a intervenção do Teu Espírito Santo neste lugar. Querido Espírito Santo, toca nos nossos corações nesse momento. E Pai, em nome de Jesus, que toda preocupação, Senhor, que todo cansaço, Pai querido amado, toda tristeza, fique, ó Pai querido amado, da porta para fora. Que aqui dentro, ó Pai querido amado, seja o agir do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, que venha ser quebrado, ó Pai, toda a resistência à Tua palavra, Pai. Que venha o agir, que venha o fluir do Teu Espírito Santo, Pai. Trazendo a cura, trazendo a salvação, a libertação, ó Pai. Em nome de Jesus. Desde esse momento, Pai, nas regiões celestiais, juntamente com o Senhor Jesus Cristo e os seus anjos, ó Pai. Eu peço a Ti, querido Deus, que o Senhor envie os anjos do Senhor neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus. E nós, como igreja do Senhor, ó Pai, na autoridade do Teu nome, nós repreendemos, Senhor Deus, todo e qualquer espírito, ó Pai querido amado, de acusação. Em nome de Jesus, nós te pedimos, querido Espírito Santo, que venha calar agora a voz da nossa alma, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai querido amado, que toda
palavra, Pai, que tudo aquilo que vir soprado nos nossos ouvidos, que não vem da parte do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus nós proibimos agora, nós recusamos agora, Pai, em nome de Jesus, e nós damos, ó Pai querido amado, a liberdade para que o Teu Espírito Santo possa falar no nosso coração, que as palavras, ó Pai querido amado, proferidas neste lugar, que ela venha, Senhor Deus, tocar os nossos ouvidos, descer por nosso coração, ó Pai, e fazer, ó Pai querido amado, a Tua obra gloriosa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, é impressionante. Todas as vezes que eu vou ministrar sobre perdão, pensa num dia tribulado. Pensa num dia tribulado. Meu Jesus, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas. Nós vamos ler agora então um trechinho, né, os versículos. A versão que eu tô aqui, só para os irmãos saberem, porque pode estar diferente, é a Nova Almeida atualizada, tá? ARA, né, que a gente fala, né? É porque pode estar um pouquinho diferente, tá? Mas é a mesma palavra do Senhor, é o mesmo sentido, tá? Então vamos ler. E quanto vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenança, a qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Eu acho que vocês já sabem mais ou menos, né, o que eu vou falar hoje, né? Tem uma cruz aqui. Por que será que tem uma cruz aqui? O que a cruz tem a ver com perdão? Gente, eu não sei vocês, mas vocês se lembram de qual é a situação que você estava quando você veio a Jesus? Vocês se lembram? Do primeiro toque que Deus deu no coração, que o Espírito Santo deu no seu coração para que você se arrependesse e viesse a Jesus? Vocês estão lembrados desse primeiro dia? Para aqueles que lembram, o Senhor vai pegar um pouquinho. Para aqueles que não lembram, o Espírito Santo vai relembrar. Então esteja com o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. Porque a palavra hoje é para todos. Todos aqueles que conhecem a Jesus e aqueles que não conhecem Jesus, mas em nome de Jesus, através da ministração, não porque sou eu, porque eu não sou nada, mas é porque a palavra do Senhor, quem estiver ouvindo, aonde que estiver ouvindo, vai, em nome de Jesus, se converter a Cristo. Amém? Eu vou pedir para os irmãos olhar aqui para, né, não tem como nem não olhar, né, gente? Aqui, eu não vim para mexer com as emoções de vocês. É o Espírito Santo que vai fazer a obra dele. Eu só estou obedecendo. Então é assim, olhe para a cruz e tenta lembrar de como você chegou a Cristo. As palavras que você falou para Jesus aquele dia. Eu não sei com vocês, mas quando eu vim a Cristo, não foi a primeira vez que eu coloquei o pé na igreja, não foi uma profecia que eu recebi, não foi uma oração, foi fruto de oração de pessoas que estavam orando por mim, pelo José. Pasmem vocês, por 10 anos. Então nós somos frutos de oração desse casal. E eu me deparei comigo mesma num encontro com Deus. No segundo dia, antes da ministração indo à cruz. Então é assim, aquele dia eu não dormi, no outro dia eu não consegui comer, né? Então é isso que o Senhor faz. Quando você tem um encontro com Deus, Ele te vira do avesso. Você perde sono, você perde a fome. Tem os que só quer chorar, eu sou chorona. Mas assim, o que você falou para Ele? O que você deixou lá na cruz? Oi? Não, pode deixar. Obrigada. Então olhe bem e lembre o dilema da dor de Jesus, o dilema que retalhou o seu corpo,
pelas chicotadas, a coroa de espinho que foi fincados em sua cabeça, o sangue escorrendo pelo seu rosto, pelo rosto gentil de Jesus, os 3 pregos fincando a sua carne para segurá-lo no madeiro, a esponja amarga a qual ele submeteu, a lança traspassada, o cuspe em seu rosto, o sentimento de desamparo. Jesus passou fome, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu ansiedade, Jesus sentiu sono, sentiu cansaço. Ele veio como Deus, mas como homem. O homem Deus, a gente fala. E passou por tudo isso. O grito lá na cruz foi para me perdoar e para te perdoar. Ah, Maria, salvação. Você sabia que quando você perdoa, você foi salvo de novo? Então, o perdão que vem da cruz é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós acabamos de ler aqui no livro de Colossenses que quando a gente estava morto nos nossos pecados, e antes da gente ter uma aliança com Deus, que a incircuncisão é a aliança, né? Antes de nós sermos transformados, o Senhor, né, Deus, já tinha um plano para perdoar os nossos pecados. E esses pecados só pode ser possível através da cruz, que como a palavra fala, perdoando todos os nossos pecados e os cravando na cruz. Tem algo na libertação que é muito interessante. Quando a gente está ministrando libertação, que a gente percebe a ação de um espírito acusador, a gente lembra ele com essa palavra: os pecados foi cravado na cruz e o Senhor te expôs à vergonha. Então é assim, é uma palavra muito forte. E assim, quando o Senhor me deu essa palavra, me veio 1000 coisas na cabeça. Mas eu sempre fiquei com aquilo: como que eu cheguei a Cristo? Qual é o estado que eu estava? O que Jesus fez por mim? O que Ele passou por mim? Então Ele passou todo esse dilema. Você sabe o que significa dilema? É estar entre 2 coisas, entre 2 situações. Jesus ia ser morto para não dar vida. Então, morrer em favor do outro. Então, assim, o dilema da cruz: morte e vida. Entenderam? Entenderam, igreja? Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53:5. Está bem fresquinha essa palavra, né? Nele temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos nossos pecados. Efésios 1:7. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos aprender de uma vez por todas que o perdão, ele não é guiado pelas nossas emoções, ele não é guiado pelo aquilo que nós sentimos ou por merecimento. Nós precisamos aprender de uma vez por toda que é uma decisão e uma obediência. Por que eu falo que a gente tem que aprender? Porque os filhos de Deus não deveriam ter dificuldade para perdoar, mas tem. Ou apego do inferno em determinadas situações, né? Jesus já te libertou na cruz, Ele já te perdoou. Então, a questão do perdão é uma decisão e uma obediência. Jesus, Ele abriu mão da sua própria glória. Para quê? Para tornar uns de nós. Ele viveu entre nós, sofreu como nós. Como eu já falei para vocês, Ele sentiu fome, Ele sentiu sono, Ele sentiu frio, Ele sentiu medo. Os sentimentos que nós temos, Jesus sentiu. Mas Ele se esvaziou, tornando a forma de servo,
sendo obediente até a morte de cruz. Então a palavra do Senhor fala que Jesus abriu mão da sua glória. E nós? Do que a gente está abrindo mão? Do que será que a gente está abrindo mão? Será que a gente está abrindo mão de alguma coisa? O que é abrir mão, gente, de algo? Quando a gente abre mão daquilo que a gente acha que é nosso direito, a gente aceita a renúncia e a gente aceita a perda. Então, se a gente for colocar a palavra perdão com perda, é bem interessante. Eu li num livro, eu não vou lembrar o autor, também não vou lembrar o livro, porque faz tempo que eu li esse livro. Ele falava assim: perdão é uma perca, mas é uma perca grandona. Porque você perde muita coisa. Mas a gente perde aqui para este mundo. Porque no reino de Deus, tudo é considerado perda. Para quê? Para ganhar. Olha o que Paulo disse: e na verdade, tendo também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Estão lembrados desse versículo? O pastor Leandro pregou? Né? Então é assim, eu vou lembrar até do que o pastor falou, né? Paulo considerava as coisas todas que ele tinha, as coisas todas que ele passou como uma caca. Então é assim, e quem somos nós para não abrir mão daquilo que a gente acha que é de direito nosso? Como eu falei, nós como filhos de Deus, nós somos muito ruim de abrir mão das coisas, principalmente naquilo que se diz perdoar. Maria, mas eu não estou entendendo, quais são essas perdas? O que seriam essas perdas? Perda da justiça própria, perda sobre o desejo de vingança, perda da posição de vítima. Sabe por que muitas vezes a gente não perdoa as pessoas? Porque a gente se coloca como vítima. Vitimismo. E o vitimismo nos paralisa, não deixa a gente ir para lugar nenhum, não deixa a gente crescer. E aí a gente fica aprisionado. Então, abra mão da justiça própria. A palavra de Deus fala assim que a justiça do homem, ela é como trapo de imundícies. Isso está lá em Isaías 64:6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundície. O único que pode fazer justiça por você é Deus. Nem os homens, porque os homens são falhos. Então o único justo juiz é Deus. E aí eu falo para vocês, olhem para a cruz, olhem para o cenário da cruz. Jesus merecia uma coroa de espinho? Jesus merecia os cravos no seu corpo? Jesus merecia ser chicoteado, esbofeteado, ser humilhado? Mas Ele fez isso para dar o perdão para mim e para você, para nos livrar da condenação. Interessante que assim, a coroa de espinhos, ela tem um simbolismo. Qual seria o simbolismo da coroa de espinhos? Biblicamente a gente pode explicar, né, a coroa de espinho biblicamente considerando alguns textos, tá? Então assim, a coroa de espinho, ela pode ser simbolizada como os nossos pecados. Por que eu falei considerando alguns textos? Porque olha que está lá em Gênesis 3:17 até o 18. Ali vai falar sobre o pecado de Adão, né? A desobediência. Ele deu mais voz àquilo que a mulher tinha falado, e a mulher deu mais voz por aquilo que a serpente tinha falado do que aquilo que Deus falou. Então eles deram crédito mais naquilo que eles ouviram do inimigo do que do próprio Deus. E aí tem uma consequência. Então a coroa de espinhos, ela representa o produto dos nossos pecados, a consequência dos nossos pecados.
Olha que a palavra de Deus fala. Então, logo após deles terem pecado contra Deus, a palavra diz assim, Deus chega e dá um decreto e fala assim: maldita seja a terra por tua causa, dela tirarás com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias, e ela te produzirá espinhos e abrolhos. Um outro texto, desculpa, só voltar aqui. Então é assim, aquilo que era perfeito, a terra que era perfeita até então, ela começou a produzir espinhos e cardos por conta do pecado. Então, a coroa de espinho é o produto, é o resultado, a consequência dos nossos pecados, e ela foi cravada na cabeça de Jesus. Provérbios 22:5 diz que que há espinhos e laços no caminho do perverso. Se nós formos verificar, se a gente deixar o Espírito Santo sondar o nosso coração, a gente vai ver que nós temos uma lista. A gente tinha uma lista antes de conhecer a Cristo e a gente continua construindo uma lista. Só que essa lista é diferente. Aqui era antes de Jesus e é depois de Jesus. Uma lista de pecados pagas pelos cravos na cruz. Então, os cravos colocados nos pulsos de Jesus, nos pés de Jesus, eles significam que havia uma lista. Olha que está escrito no texto que a gente leu agora há pouco: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava ordenança, a qual era prejudicial, removendo inteiramente e cravando-os na cruz. 1 Pedro 2:24 diz: levando ele mesmo o seu corpo os nossos pecados. Maria, onde está escrito lista? Escrito de dívidas. Lembram como era colocado os escritos em pergaminhos? Era uma lista. Eles tinham que enrolar e tinham que desenrolar. Era uma lista. Ali estava listado. Só que isso que eu estou falando para vocês é tudo simbolicamente espiritual. Não sei se vocês estão captando, gente, mas está havendo uma batalha espiritual aqui. Então, essa questão da lista, ela é totalmente espiritual. E ali estava todas as nossas transgressões. Quando aqui em Colossenses fala que constava uma ordenança contra nós, quem vocês acham que estava ordenando contra nós? Da posse de quem que estava essa lista? Da posse de quem que estava essa lista? Nas mãos de Satanás. Se Jesus não tira, Satanás executa. Está vendo como é sério? Então existia essa lista com os nossos pecados. Ela era contra nós, nós éramos escravos dos pecados. Essas listas estavam nas mãos de Satanás, porque nós éramos todos transgressores e perversos aos olhos de Deus. Não havia outra saída para nós. Qual era essa lista? Orgulho, autossuficiência, perversões, depravações, idolatrias, profanação, desobediência. A lista era longa. Ah, Maria, mas onde está isso na Bíblia? Lê de Apocalipse. Vocês vão encontrar tudo isso daí. Aí vocês olham o quanto a humanidade profanou, o quanto prevaricou. Hoje, através do sangue de Jesus, o pecado ele não nos domina mais. Aquilo que eu sempre falo, o pecado na vida do cristão é um tropeço, é um escorregão. E quando eu falo que é um tropeço, é um escorregão, é rapidinho. Você pecou, o Espírito Santo fala para você: ó, você errou aqui. Você vai até a cruz, você pede perdão, você se arrepende e não faz mais. Lembra de Davi? Davi pecou. Davi foi homicida e adúltero. Só que Deus tirou essa condenação dele. Então até hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala do Davi, porque ele se arrependeu. E aí eu pergunto para você, qual a situação da nossa lista hoje?
Lembra que eu falei? Tinha uma lista antes de Cristo e agora tem uma outra lista, porque nós gostamos de fazer listas. Vamos à lista nossa, gente? Segura na cadeira, irmão. Né? Segundo a sondagem do coração do Senhor, né? Vamos à nossa lista, mas quem vai sondar o seu coração não sou eu, é o Espírito Santo. Então vamos lá. Jesus foi cuspido, humilhado, sofreu vários tipos de abuso moral, físico, psicológico. Talvez você nunca tenha cuspido literalmente no rosto de uma pessoa. Maria, o que isso tem a ver com lista? Você já vai entender. Para você entender essa lista, nós vamos usar ela como figura de linguagem para pecado. Na época de Jesus, você sabe o que significava as pessoas cuspirem? Quando Jesus estava ensinando, estava pregando, o que os fariseus faziam quando chegavam perto de Jesus? Blasfêmia. Não era assim? Não é isso que a gente vê, gente? Não é isso aí que a gente vê? O que significa isso? Cuspe, na época de Jesus, era uma forma de mostrar desrespeito. Era uma forma de mostrar desonra, humilhação, zombaria e rejeição. Então, talvez, você nunca cuspiu literalmente na cara de uma pessoa, mas você desonrou. Você foi desrespeitoso. Você humilhou, você zombou e você rejeitou. Então, essa é a nossa lista. E aí, eu digo mais. Ai, Maria, não faço nada disso. Ah, é? Alecrim dourado. Então, vamos lá. Você nunca fofocou? Nunca caluniou alguém? Nunca teve atitude de arrogância com alguém? Se achou melhor do que o outro? Você nunca gritou com alguém? Você nunca gritou com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão? Você nunca levantou falsos testemunhos de ninguém? Então, você nunca falou nada de que uma pessoa estava lá, você não viu e você... E quando eu falo, gente, disso daqui, quando você está na roda de pessoas que fazem isso, e você está quietinho e não fala nada, você é participante, tá? Da roda dos escarnecedores, tá bom? Você pode não ter fofocado, né, de forma direta, mas indiretamente você está lá ouvindo e defender uma pessoa. Você nunca se rebelou contra a autoridade? Então, amados, esses são a lista de pecados que os filhos de Deus cometem. São as listas que nós fazemos todos os dias. E não adianta fugir, porque papai conhece o meu e o seu coração, né? Olha para o seu irmão e fala, papai te achou. O que eu quero dizer com isso? Da parte do Espírito Santo. Que todos nós necessitamos todos os dias do perdão de Deus. Por isso que Jesus respondeu para Pedro 70 vezes 7. Então 70 vezes 7 é o quê? É você perdoar, porque nós somos falhos, mesmo que nós, né, o pecado que nos deu a condenação, que nos dava a condenação, Jesus tirou. Mas nós continuamos fazendo os pecados. Esses pecados talvez não seja para condenação. Entretanto, o pecado para Deus é pecado. Não tem nem pecadinho, nem pecadão. As consequências são diferentes. Então, o precinho que você vai pagar vai ser diferente. Mas vai pagar, porque a conta vai chegar. Então, olhem para a cruz agora. Pode ser essa? Pode ser a cruz que está na sua mente? Eu não sei o que o Senhor está falando na sua cabeça agora, no seu coração. Mas visualizem as mãos de Jesus. Entre as mãos e os pés de Jesus, que estavam ali na cruz, estava a lista que nos condenava eternamente. A iniquidade, a profanação, a idolatria. As mãos que seguravam os punhos de Jesus contra a cruz para receber os cravos, não foi as mãos dos soldados romanos. A força
que batia esses cravos nas mãos de Jesus, nos pulsos de Jesus e nos pés de Jesus, não era a força do soldado. A voz de multidão que estava lá, crucifica, 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 não foram os judeus. Foi o meu e o seu pecado. Para que nós pudéssemos alcançar a graça e a misericórdia por meio do nosso arrependimento e confissão. E aí eu falo para vocês, se com tudo isso que vocês estão escutando, se com tudo que vocês escutaram, desde o começo de abril, até hoje que a gente está encerrando o tema de perdão, você ainda não conseguiu liberar perdão para o Senhor, e se você entrou aqui hoje e sair da mesma forma, tá ruim para você, irmão, e muito ruim. Porque o Senhor, Ele nos dá oportunidade. E a gente tem que deixar o Senhor trabalhar no nosso coração. Perdoar não é fácil. Foi fácil para Jesus ir para a cruz? Para nos perdoar? Não foi fácil. Não foi fácil. É só saber, é só ler a angústia dele lá no jardim de Getsemane. Gente, a gente não aguenta um pisão no pé que o irmão dá na gente. De que lá você apanhar, levar cuspe na cara. Nós não temos o direito de negar perdão para ninguém. Sabe por que eu falo isso, gente? Jesus deu a vida dele. Ele nos dá a oportunidade de nos arrepender. Ele nos ajuda. É o Espírito Santo que nos ajuda a perdoar. Porque sozinho nós não podemos fazer nada. Como eu falei, nós somos da natureza má. A nossa carne não quer. Os nossos sentimentos não quer. A nossa cabeça não quer. A nossa razão não quer. Então, quando você perdoa alguém, não é porque você quis perdoar. Você decidiu. Simples assim. Pelo menos comigo foi assim, gente. Quando você não perdoa o seu irmão, você priva ele da graça de Deus. E a palavra de Deus fala que a gente não pode privar ninguém da graça de Deus. Olha que a palavra diz: cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Hebreus 12:15. A raiz da amargura, gente. Amargura, já fala amargo. O que torna uma pessoa amarga? Uma pessoa rancorosa. Perdão que não é liberado vira sentimento de rancor. Rancor leva à amargura. E isso lá na frente vai ter consequência na saúde física, emocional, num monte de coisa. Mas tem uma coisa muito mais séria que isso. Quando a gente não perdoa, quando não há perdão, quando você, é a vítima e você não perdoa o seu agressor, sabe o que você se torna na esfera espiritual? Réu. De vítima, você passa a ser réu. É assim que Satanás faz. Pessoas que não perdoam, elas ficam atormentadas, elas ficam torturadas por quê? Porque elas ficam levando aquele ofensor pro resto da vida. Elas ficam pensando aquilo, o tempo todo. Então, tudo quanto é coisa que acontece, ela fica lembrando daquilo. Então, ela fica ligada àquela pessoa. Ela vai se torturando, ela se tortura. Fica encarcerada pela amargura, pelo rancor. E esses sentimentos são sentimentos que a gente fala que são algozes da alma. Então, assim, o que seria algozes, algozes da alma? O que seria isso? O carrasco. Sabe os carrascos que estavam lá, os soldados que estavam batendo, chicoteando Jesus? Esses sentimentos fazem isso com a gente, faz isso com a nossa alma. Jesus o tempo todo nos ensinou a perdoar até os seus últimos minutos. E Ele deixou essa lição para nós através da palavra dele. Na cruz,
um ladrão alcançou perdão. Jesus perdoou Judas. Sabia? Ah, Maria, mas tem lá escrito na Bíblia que assim, que o maior pecado é aquele um que estava entregando o filho do homem. Os fariseus, Jesus foi entregue à mão dos fariseus. Judas só foi a ferramenta de Satanás. Judas foi a ferramenta dos fariseus. Só que Jesus, pela fala de Jesus, a gente percebe que Jesus perdoou Judas. Que ele fala assim para Judas assim, ele chama Judas de amigo. Só que Judas se arrependeu. Judas se arrependeu. Só que olha como que foi o arrependimento de Judas. Ele viu que Jesus, ele caiu em si, que Jesus era inocente. Não foi isso que aconteceu? Ele chega lá para devolver as moedas. E ele chega e ele fala assim, eu traí sangue inocente, eu não quero, toma. Isso é uma atitude de arrependimento. Jesus perdoou ele, Jesus tinha perdoado ele, mas ele não se perdoou. Ele deu lugar à culpa. Quantos de nós aqui, ou quem está ouvindo, não está encarcerado na culpa, não se perdoou? Eu fico imaginando a cabeça de Judas. Eu mandei o filho de Deus para a cruz, eu mandei o filho de Deus para a cruz, eu mandei o filho de Deus para a cruz. O acusador, o diabo, acusando o tempo todo. Não tem perdão para mim, não tem perdão para mim, não tem perdão para mim. É assim que Satanás trabalha. Mas isso é mentira. A cruz no Calvário diz que isso é mentira. A palavra de Deus diz que é mentira. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus cravou os nossos pecados na cruz e fez o quê? Despojou, envergonhou princípios e potestades. Aleluia. Então é mentira. Todas as vezes que você escutar que não tem perdão para você, repreenda, é Satanás. Isso é mentira, para você não alcançar a paz. Então cuidado. Deixa o Espírito Santo aí vasculhar o seu coração. Talvez você perdoou a pessoa, mas você não se perdoou. A pessoa, né, que mais interessada ali, ah, Maria, mas a psicologia fala que quem não se perdoa, não perdoa o outro. Não necessariamente, não é uma regra. Por que eu estou falando que não necessariamente não é uma regra, né? Porque atendi um monte de pessoas, eu vi pessoas que realmente perdoam as outras pessoas, mas ela não se perdoava. A gente tinha que fazer com que abrisse os olhos dela e falasse assim, epa, você perdoou o outro, mas você não se perdoou. Então existem filhos de Deus que vêm todo domingo, que escuta a palavra, mas ele não consegue se desvencilhar da culpa, porque ele está dando ouvido a Satanás. Por isso que ele não consegue às vezes receber aquilo que Deus tem na mão dele, porque ele está surdo, ele está dando ouvidos para aquilo que Satanás está dizendo, ele está cego, ele não está conseguindo ver na palavra aquilo que Deus está querendo dizer para ele. Olha que a palavra do Senhor diz, Mateus 18:34. Fala assim, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Essa é a parábola do servo mau ali, onde o rei perdoa o servo, perdoa a dívida do servo, mas o servo não perdoa a dívida do seu conservo. E qual é o resultado? O que a palavra está falando a respeito de pessoas que não perdoam? Eu não falei para vocês que elas são atormentadas? Eu não falei que elas são atormentadas pelos algozes da alma, os sentimentos ruins?
Olha o que a palavra de Deus fala. A gente lê e a gente não presta atenção na profundidade daquilo que a gente está lendo. Indignando-se o Senhor, entregou aos verdugos. Verdugos é carrasco. E espiritualmente, verdugos são demônios. Pessoas que não liberam perdão são atormentadas por demônios. Ai, Maria, eu estou falando que é atormentado, não estou falando que você está com um demônio dentro de você. Tem duas diferenças bem grandes, tá? Ah, mas como assim eu sou atormentado pelos demônios? Ué, acabei de falar. Você não merece perdão, você não merece perdão, não tem perdão para você. Isso não é tormento? Peso na consciência. Fulano vai descobrir. Isso é vergonha. Ai, não perdoa não. Olha o que ele fez com você. Ele não merece perdão. Atormentados. Foi entregue aos verdugos. Por isso que eu falei. De vítima na região espiritual, você passa a ser réu. Então vão pensando aí. E aí eu pergunto para vocês: tem certeza que vocês querem ficar com essa lista na mão? Eu não quero. Eu sei que daqui a alguns dias eu vou fazer outra lista diferente daquela, porque se eu arrependo eu não faço de novo, certo? Porque se eu fico fazendo a mesma coisa, eu não arrependi de coração. Aí isso vira iniquidade, porque eu sei que eu estou fazendo errado. Sabe aquela historinha? Jesus morreu por mim, levou os meus pecados, então eu peco, vou lá e peço perdão, fica tudo certo. Aí eu peco de novo, vou lá e peço perdão, tudo certo. Não é bem assim não. Perdoar não é esquecer. Perdoar é abrir mão da sua autossuficiência para depender da graça de Deus. Por isso que eu falei que o perdão não é sentimento, não é emoção. A gente não perdoa com a razão, a gente perdoa com a decisão, porque essa decisão quem coloca no nosso coração é o Espírito Santo. A gente decide, não por nós mesmos. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A ofensa, o dano que você sofreu, Deus viu. A dor e o sofrimento que você fez no outro, Deus também viu. E, gente, não adianta querer fazer uma luta de braço com Deus, porque não vai dar certo. Porque a gente é muito rápido em acusar o outro, né? Porque fulano fez isso pra mim, fulano fez isso, fez aquilo, aquilo outro, não perdoa, não sei o que, vou guardar mágoa. E você? Você nunca fez nada de errado, você nunca magoou ninguém, você nunca decepcionou ninguém. Deus vê. Então, se alguém causou dano em mim e eu causei dano em alguém, Deus vê. E Ele não vai deixar impune. Romanos 12, 19. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixa com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei. Uau! Deus vai me vingar. Cuidado, porque da mesma forma que Ele vinga do outro, Ele vinga de você também. Então não usa isso como: eu sou bom, eu sou filho, eu mereço, e o outro não. Graça, cruz, perdão, graça, misericórdia. Jesus pagou o preço de sangue para nos trazer o perdão e a reconciliação. Isso está em Romanos 5,10. Ora, se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela vida. Então, quem decide não perdoar, não é participante da cruz de Cristo. Credo, Maria. Se está falando que Jesus morreu para pagar os nossos pecados e nos reconciliou, se você não faz isso, você não é participante da cruz de Cristo. E aí eu quero que vocês entendam uma coisa.
Porque vai ter algumas cabecinhas que pode bugar, porque eu sei que o inimigo já está soprando a cabecinha de alguém aí. Mas ele não morreu por todo mundo? Interessante isso, né? Que o pastor Joaquim outro dia disse isso, né? Jesus morreu para todos, mas todos o querem? Todos estão dispostos para abrir mão? Todos estão dispostos para renunciar? Até a palavra fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todos aqueles que nele crê. Todos, mas que nele crê. Todos creem. Mas o sangue foi derramado para perdão. Então a gente tem que entender o que é perdão e o que é reconciliação. Para haver uma reconciliação é necessário ter perdão. Obrigatoriamente, tá? O que é reconciliar? Reconectar. Quando nós éramos inimigos de Deus, nós éramos separados de Deus. Mediante a cruz de Cristo, mediante o sangue de Cristo, o sacrifício do Senhor Jesus, Ele nos reconecta. Aliança. Por isso que Ele fala que o sangue dele é a nova aliança. Então é feita uma aliança. Reconciliação é aliança. Não tem como eu fazer aliança com alguém se eu não fazer reconciliação. Dá para fazer? Até no mundo natural é assim, gente. Vamos separar. Vai lá na frente dos conselheiros, do juiz lá, não sei. Vamos tentar reconciliação. Se não houver perdão dos dois lados, não tem reconciliação. Então, para ter reconciliação, por isso que a palavra de Deus fala que nós fomos reconciliados e nós fomos perdoados. Entretanto, eu posso perdoar e não ter reconciliação. Entenderam? Então, para ter reconciliação é necessário ter o perdão. Eu preciso reconectar. Mas eu posso perdoar e não ter essa reconciliação. Maria, como é isso? Eu posso perdoar o meu ofensor, mas eu não quero ele na minha vida. Entendeu? Você não precisa conviver com ele. Entretanto, você tem que perdoar de coração. É a vida dele lá, a minha vida aqui. Vou pegar um breve testemunho rapidinho, pra gente já daqui a pouco encerrar. Falta pouco, gente. Quando eu era criança, uma pessoa fez muito mal pra mim. Muito. E no encontro com Deus, foi uma das coisas que o Senhor levantou no meu coração. E eu lembro que nessa época, essa pessoa, ele estava bebendo muito. Tinha ficado doente, quase morreu. E o Espírito Santo começou a ministrar essa coisa no meu coração. E parecia que eu via a imagem dele na minha frente, tudo quebrado. Né? E aquilo foi me dando um negócio ruim. E, gente, eu era recém-convertida, estava no meu encontro com Deus. Eu não estava lá entendendo bulhufas o que estava acontecendo comigo. Estava vendo coisa para mim, estava ficando doida. Tinha 2 intercessoras atrás de mim. Né? E eu queria saber muito o que elas estavam querendo fazer. Olha, gente, eu queria Deus, mas eu queria também saber o que as irmãzinhas estavam fazendo atrás de mim, com aquelas mãozinhas assim. Aí, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração e eu comecei a ter discernimento. Ali, o Senhor me deu discernimento. Ele está assim por conta da culpa. O que está acontecendo ele é por conta da culpa. Gente, olha a minha oração. Pai, eu entrego ele nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor limpe meu coração, limpe a minha mente. Eu libero tudo aquilo que ele fez mal para mim. Eu libero, eu dou nas tuas mãos. E Pai, libera ele da culpa. Ele parou de beber. Ele parou de beber. Entretanto, vira e mexe, eu vejo ele. Eu olho ele, abaixo a cabeça e vou. Por que Deus fez isso comigo? Para mostrar para mim que eu perdoei de coração. Eu só não quero conviver. Porque se eu não tivesse perdoado de coração, eu ia fazer igual o João. Manda fogo do céu. Né? Então, para ver como que o perdão, ele tem uma questão espiritual muito forte. Então, é uma decisão que cabe a nós retirar, decidir,
retirar aquela pessoa do calabouço, tirar eu do calabouço, tirar aquela pessoa de Satanás e tirar também a minha lista. Porque se eu fiz ela depois de Cristo, e se eu sou de Cristo, sobre mim não há condenação, então por que eu vou ficar presa? E quem sou eu para não liberar perdão? Porque a gente fica muito naquilo, né? Mas você não sabe o que ele falou para mim, você não sabe o que ele fez comigo, você não sabe a humilhação que eu tive. Sim, a gente pode não saber, mas Deus viu. Ele viu e Ele não vai deixar impune. Então, irmãos, não se apegue a isso, porque ele fez isso, porque ela fez aquilo, porque aquilo outro, porque aquilo outro. Deus viu e Ele não vai deixar impune. Então, se hoje você tem a oportunidade de deixar isso na cruz, lembre-se, você é vítima, mas quando você não perdoa, você passa a sentar no banco dos réus. E esse banquinho não é de Deus, tá? Tenha misericórdia. Quando a gente perdoa, e quando a gente se perdoa, é atos de misericórdia. Assim como Deus teve a misericórdia de nós, tem misericórdia do outro. Libera perdão. Se perdoe. Pois aquele que não perdoa não consegue se achar digno do perdão. Foi aquilo que eu falei. Que é o que, né, o nome que eu dei, síndrome de Judas. Não se perdoa. Deus já perdoou, mas ele não se perdoa. Não se perdoa por conta da culpa. Não existe pecado que não possa ser perdoado por Deus mediante arrependimento, um arrependimento genuíno e confissão. Eu vou falar de novo. Não existe pecado que não seja perdoado por Deus mediante arrependimento genuíno e confissão. A palavra de Deus fala isso. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Isso aqui não está falando de prosperidade de dinheiro, tá? Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. E se prosperar aqui é questão de liberar a perdão e você ter as promessas e as bênçãos de Deus sobre a sua vida. A carta de 1 João 19, a primeira carta de João de 1 a 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amados, o rigor para os filhos de Deus é maior. Por quê? Porque nós conhecemos a palavra. Então o rigor é maior, o crivo é maior. Então, concluindo aqui, os pés e as mãos rasgados pelos cravos rasgou as nossas culpas. O sangue jorrado limpa o nosso coração. As mãos abertas, né, com os cravos, que daí não é as mãos, mas sim os pulsos, né? Aqueles cravos representam as mãos de Deus, abrindo as portas dos céus para mim e para você, e dizendo: eu te perdoo. A cruz, ela aponta para o amor de Deus, para o perdão, para a libertação, para a salvação. O caminho está aberto. O caminho está aberto. A agonia do Getsêmani, a traição, o julgamento, a moeda de troca, a coroa de espinho, o dilema da dor que Jesus sofreu naquela cruz durante o caminho do Gólgota, os pregos, a esponja amarga, a lança traspassada, o castigo que nos trouxe a paz e o grito que nos trouxe o perdão, a salvação e a libertação. Tetelestai. Está tudo pago. Tetelestai. Está tudo pago. Está tudo pago. Eu posso ouvir um glória a Deus? Está tudo pago. O pecado que nos trazia o castigo, Jesus levou. Jesus nos libertou. Não há condenação. A palavra de Deus fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, não se condene. Porque quando Deus perdoa, a palavra de Deus fala aqui: dos seus pecados eu já não me lembro mais. Está tudo no mar do esquecimento. Então, se Ele esqueceu, por que você está permitindo Satanás te lembrar?
Se você se arrependeu mesmo, não permita que Satanás venha jogar lixo no seu ouvido. Amém? Vamos orar? Eu vou pedir para os meninos colocarem uma canção. E assim, não fiquem escutando, né, o fundo mais é para que, se você quiser chorar, se você quiser orar alto, para o irmão do lado, né, não ouvir. Mas assim, a letra da música ela é forte, mas o que eu peço é para vocês orarem. Quem quiser vir aqui na frente, né, como ato de obediência, que se sentir que né, precisa vir aqui na frente, fica à vontade. Quiser ficar no banco, fica à vontade. Mas um apelo do Espírito Santo: orem e entregue aquilo que você precisa entregar. Entregue aquilo que você precisa entregar. Você não está aqui por acaso. O Senhor não trouxe você aqui para você ouvir por acaso. Algo tem dentro do seu coração. Então deixa Ele esquadrinhar o seu coração. Amém? Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés